Sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao Cidades 2030, um lugar onde a análise urbana encontra o chão da cidade e cria um espaço para discussão de problemas complexos para inspirar ações coletivas de maneira crítica. Eu me chamo Nathalie Volcati e serei a sua guia na travessia dessa temporada, em que discutiremos sobre bem-estar e criatividade no contexto urbano. Para a conversa de hoje, nós vamos discutir sobre o que são as cidades criativas e chamamos Nayara Muriel e Robson Malacarne para a gente entender os paradigmas que envolvem essa questão. Para a gente poder iniciar o movimento, queremos saber quem são vocês, o que vocês fazem, o que trazem vocês aqui hoje. Eu sou Nayara Muriel, né? As pessoas me conhecem muito como Naná Muriel. Sou estilista, formada em moda. Sou produtora cultural, gestora desse espaço cultural há 10 anos na Gama Rosa, né, que é no centro de Vitória, que hoje é conhecido como Distrito Criativo. E é isso, assim, eu acho que as minhas principais que eu posso falar é que eu sou formada em moda e faço a gestão desse espaço e sou produtora cultural também. Perfeito. Casa Flor. Beleza, meu nome é Robson, né, Robson Malacarne, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, né, a gente atua tanto no campus Viana, né, com professor lá de técnico logística, e também no campus Vitória, junto ao mestrado de Humanidades. E a gente vem mobilizando, né, nos últimos tempos, um grupo de pesquisa que o nome é POEM, e o foco de pesquisa é a economia criativa, desconstrução e sustentabilidade. E, além disso, nosso desafio está sendo desenvolver projetos de pesquisa para entender como que está essa mobilização da sociedade em torno de coletivos culturais, né? Principalmente pensando o impacto que esses coletivos têm no território, tanto em questões culturais, mas também em questões econômicas e sustentáveis. Legal. Hoje a gente veio para conversar do que são cidades criativas e a gente tem umas perspectivas interessantes aqui para pensar os coletivos, comunidades, como eles estão atuando de maneira territorializada. E a gente tem uma pessoa que é uma produtora cultural que está gerenciando o espaço em um território criativo, né, que é o Centro de Vitória, há 10 anos. E eu queria entender como é que a trajetória de vocês os levaram a se envolver com esses temas, né, com criatividade, contexto urbano e dentro disso, né? No meu caso, assim, eu sempre falo que a formação em moda me trouxe muito para esse campo da criatividade e social, porque depois de estar trabalhando um tempo com isso e sempre afirmar que moda é arte e sempre vim, né, tentando trazer esse viés artístico por meio da moda, eu percebo hoje, depois de um tempo, qual que é a diferença entre a moda e a arte, né? E a arte, ela é para todo mundo, mas nem todos têm acesso. A moda, todo mundo acorda e veste uma roupa. Então, percorrer esse trabalho com a moda através da criatividade, por viés artístico, me fez chegar junto aos artistas, né, aos produtores, fazer primeiro produção de roupa, figurino. E aí eu fui, né, conhecendo a galera da arte através também do meu trabalho com minha primeira marca de roupa. Eu tenho uma marca de roupa também, né? Há mais de 16 anos que eu criei uma marca de roupa dentro da faculdade de moda, chamada Flor de Maria. E aí, nessa época, quase ninguém tinha marca de roupa. E aí o pessoal foi conhecendo meu trabalho a partir desse viés artístico com a moda, e eu fui conhecendo a galera das outras artes. E aí vesti minhas amigas artistas que estavam abrindo exposição, ou meus amigos artistas da música que estavam lançando uma música. E aí isso aí foi me levando para dentro de outros mercados da produção cultural e da arte. Eu fui conhecendo a galera a partir da roupa mesmo, da produção. E só um parêntese, a Casa Flor hoje tem relação com o nome dessa primeira marca? Tem. Ah, entendi. Depois a gente volta nisso, então. Sim, Vamos lá. A área de atuação do Instituto Federal envolve, né, 3 campos que é interessante comentar, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, por exemplo, o ensino é propriamente a aula e outras atividades educativas, né? A pesquisa, né, que justamente envolve metodologia, a partir de algumas temáticas foco, e a extensão, que tem esse desafio de dialogar com as comunidades e com a cidade, para pensar soluções, projetos, tecnologias. Dentro dessa perspectiva, né, a partir do meu
da experiência do grupo de pesquisa, nós começamos a fazer uma aproximação tanto com o Estado, a partir da Secretaria de Cultura, mas também com os coletivos culturais, para pensar a possibilidade de um observatório capixaba de economia criativa, para você pensar a cidade e pensar como que os coletivos estão impactando o território. Então, a partir desse movimento, que a gente conseguiu ter um diálogo melhor para pensar desafios, potencialidades, pensar o futuro, né, da cidade, entendendo que os coletivos têm um papel central nesse outro modo de pensar, a ocupação da cidade. Beleza. Mas como é que você chegou nesse tema da criatividade? Porque eu vi que você vem de uma trajetória de administração. Sim. E aí eu fiquei, rapaz, o que faz uma pessoa sair da administração? Não que sai, né? Mas de você mudar o segmento da sua carreira. Como é que você chegou nesse lugar? Não, é importante pensar que a administração tem interface com diversas áreas. Então, se a gente pegar a minha carreira acadêmica, né, minha trajetória acadêmica, ela perpassa pelo mestrado, que o foco foi o planejamento estratégico, né, de instituições de educação profissional, mas pensando muito a questão de competência para a sustentabilidade. Então, a administração ela tem um debate que perpassa você pensar como preparar o profissional para lidar com essa temática da questão socioambiental e sustentabilidade. Então, já vamos pensando para a questão da cidade, da sociedade nesse sentido, né? E no doutorado, a gente teve uma oportunidade de pensar como que organizações supranacionais, né, de certo modo, elas estão pautando a discussão da política pública. E se a gente começar a pensar a cidade dentro desse contexto, a gente avalia que muitas coisas que acontecem, né? Então a gente pode trazer outros autores, como vale a pena trazer Milton Santos para problematizar, como que outras organizações elas acabam trabalhando para impor, né? A gente pode dar o nome dessas organizações de think tank, que elas trabalham para pautar discussões da política pública. Isso atravessa a administração, tanto pública e privada, e isso afeta quando você olha para o território, porque ali no território você tem verticalidade, horizontalidade, e isso interfere tanto na criatividade. Então, por exemplo, você pode pensar uma cidade focada em apenas um segmento econômico, ou você pode pensar a cidade, criar outros modos de pensar a cidade que acolham outros atores, como, por exemplo, os coletivos e as casas culturais. Ok. E então, pensando uma extensão do significado de cidade, o que configuraria uma cidade criativa? Eu queria entender o que vocês concebem como criatividade, o que vocês concebem como cultura. Até para a gente também estar na mesma página, porque muitas conversas aqui no podcast e também, teoricamente, na vida, a gente encontra vários significados de cultura, criatividade, arte. Eu quero saber como é que vocês concebem isso e o que configuraria cidades criativas dentro desse contexto. Então, por exemplo, eu vou trazer uma leitura de cidade criativa dentro da perspectiva seguinte. Uma cidade ela é criativa à medida que ela se coloca como uma cidade acolhedora. Em que perspectiva? Olhar para a cidade é perceber que você tem tempos diferentes, né, modos de vida diferentes, e muitas vezes a cidade ela acaba cometendo o equívoco de pensar toda a sua dinâmica para apenas um modo de vida, né? Então a gente tem que olhar para a cidade muitas vezes, você perceber que você tem modos ancestrais de vida, de ocupação da cidade, mas você, muitas vezes na política pública, você prioriza modos com mobilidade muito acelerada, né? E a criatividade, dentro dessa perspectiva, é você ter o tempo para criar outras alternativas e outros modos de pensar a cidade. Não é com tempo acelerado que você vai conseguir isso, né? Por isso a importância de casas culturais, você ter outros espaços, né? Entendendo que a cidade também, essa cidade criativa, é uma cidade que ela se coloca como uma cidade também, um espaço, um território também educativo. E a gente trazendo essa dimensão da educação para pensar uma cidade criativa, você precisa ter espaço, precisa ter tempo e precisa ter acolhida, né? Até porque, quando a gente traz essa dimensão da acolhida, é perceber que você tem um circuito dentro da cidade, né? Já que a gente estava trazendo no início da nossa conversa a discussão de um território criativo, né? De uma cidade criativa, você precisa ter uma acolhida para os diversos circuitos de economia criativa que acontecem. Você pode restringir o pensamento, é uma economia criativa restrita que acolhe apenas troca monetária, mas você tem outros espaços, outras leituras que acolhem uma economia criativa mais ampliada, que a gente pode chamar de economia criativa de Difference, né? Que valoriza esses diversos tempos.
E aí você tem que ter espaço, valorizar a política pública, né, para justamente pensar um outro modo de ocupação que valorize os territórios criativos. Entendi. Você trouxe um ponto interessante, né? O principal fundamento para pensar uma cidade criativa é pensar o seu acolhimento, né? E como ela está acolhendo tempos e tal. Como é que foi para você chegar no centro de Vitória? Você já passou por outros lugares? Como é que foram essas cheganças e por que você parou no centro de Vitória? Minha mãe é costureira, né? Sou filha de costureira. Minha mãe é comerciante há 30 anos. E aí, então, eu já tenho essa coisa familiar, né? De ter comércio, de vir do comércio, de ajudar minha mãe a abrir e fechar a loja. E aí, na época, eu abri meu primeiro espaço pequeno ali dentro do ateliê de costura dela mesmo, lá em Jardim Camburi. E aí, de Jardim Camburi, a gente juntou dentro da faculdade de moda. Eu comecei a participar do antigo Supermercado da Moda, que era um evento de fomento a produtores, né, artesanais. Era muito ligado ali ao uma coisa meio punk, assim, meio pop, sabe? Era muito interessante aquele negócio ali no Supermercado da Moda. E ali foi o primeiro mercado criativo que eu participei, que era da Valerinha e da Gabi King. Lá eu conheci muita gente. E a partir dessa troca com a galera das marcas e tal, a gente decidiu alugar umas salas comerciais ali na Praia do Canto, na Aleixo Neto. E nesse primeiro momento, eu dividi uma sala com uma amiga, a gente colocou uma divisória. Era bem bonitinho, assim, mas era muito engraçado, porque eu coloquei umas palhas, você entrava e do outro lado... Foi bem legal, eu passei alguns anos ali, dividindo essa sala com ela. E aí, nesse momento também, eu fui muito para Belo Horizonte, participava de um evento lá chamado Baú, Bazar de Artes e Utilidades, ali em frente à Praça Central de Belo Horizonte. E aí, aquele evento, ele mexeu comigo de alguma forma, assim. Eu participei dele 3 vezes. E aí, eu vi a estrutura que aquele evento tinha e como ele trazia marcenaria, moda, música... Isso há muito tempo atrás. E aí eu voltava com essa vontade de participar dessas coisas aqui. Então aí a gente foi para esse predinho. Nesse predinho tinha a minha marca, a Eviva, a Carolina Neves. Tinha a Universo Colorido. Algumas marcas ali, a gente já ficava ali um tempo. E aí, nesse meio tempo também, eu fiz um evento chamado Conexão Moda 1. Fui para Belo Horizonte com 24 malas no rodoviário. Meu e Deus. aí, chegando lá... O espaço do ônibus. Eu vi um ônibus só para suas malas. Meu Deus, eu nem pensei nisso. Aí, quando eu cheguei lá, eu tive que pensar, né? Eu falei, gente, essas malas, como é que eu vou fazer? Ninguém pode viajar com esse tanto de mala. E a gente teve que despachar. Chegando lá, eu aluguei essa galeria, chamava Quina Galeria, no edifício Maleta. Que na época também estava meio abandonado em Belo Horizonte. Belo Horizonte também estava com esse mesmo movimento, né, da cidade, de entrar e retomar o centro de alguma forma. O Maleta estava muito abandonado, tinha muitas coisas fechadas lá. E hoje está super hype, assim, tá bem... E aí eu fiz esse evento. Eu tive loja também em Trancoso, na época. Bahia, né? Bahia. Montei uma loja de verão lá. E aí, depois que eu voltei... O mercado da moda é uma coisa, assim, de amor e ódio, né? Que você fica... Nossa, moda é muito bom, mas... Aí você começa a pensar na questão, né? Na questão da sustentabilidade que a moda traz. É uma das indústrias que mais poluem no mundo. Então, aí, aquilo me pegava muito. Eu ficava assim, gente, como é que eu vou produzir assim? Aí todo mundo, nossa, vou produzir. E isso sempre foi uma coisa que me inquietou, assim. Sempre tive essa coisa de... Aí eu fui diminuindo. Falei, será que era o momento, assim? Eu já tava... Acho que eu tinha 24, já tinha feito esse tanto de coisa. E aí eu falei, será que é esse o momento? Será que é isso mesmo que eu quero? Eu quero, tipo, ser uma empresária da moda, investir na marca. Porque ali eu tava... Né? Eu tava ali, na Praia do Canto. Muitas pessoas daquela época hoje têm lojas. Minha amiga Carolina Neves, ela tem loja
Paris, ela foi para Nova York. Então, assim, porque ela decidiu, né? Tomou o caminho e foi. Eu falei, talvez não é esse o caminho que eu quero para mim, que sempre foi o que eu quis trazer com a minha identidade da minha marca, né? Flor de Maria. Que no começo era moda é expressão, moda é arte. E aí depois eu falei autoral, manual e pensante, que era o viés que eu queria participar. E meu TCC também foi sobre isso, sobre como, né, trazer a moda pelo viés da criatividade e do mercado autoral, né? Essas menores marcas que hoje em dia estão até desenvolvendo mais. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fechar isso aqui tudo, vou para casa. Vou pro meu ateliê de novo lá de Camburi, porque eu não tô certa disso, do que eu quero. Aí eu já tinha conhecido o Flávio da Sim Senhor, nesses mercados, nesses trabalhos. E aí, depois de um tempo, eu falei, vamos. Ele falou, vamos. E aí, a gente achou esse espaço lá no centro de Vitória, que já tinha, né? O pessoal da expurgação já estava lá. A Casa de Bamba, ali na Gama Rosa. Tinha o Café da Doca, né? Tinha poucas coisas, mas já tinha algumas coisas, né? E aí, a gente foi... Isso, rapidinho, que ano foi isso aí, mais ou menos? Foi 2015. Ok. E aí, a gente conseguiu esse espaço lá no centro. A gente escolheu o centro e o centro escolheu a gente. Porque tava muitas lojas vazias, lojas muito grandes, com preço muito bom. Diferente, né, do que a gente encontra aqui na Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim Camburi, que são lojas pequenas, com custo alto. Sim. Então, nessa época, o centro escolheu a gente por causa dessa facilidade também de ter espaços amplos com preços acessíveis que a gente pudesse usar e não fosse... E aí, quando a gente chegou no espaço, não sei se vocês conhecem a Casa Flor, que era o antigo Estúdio Etá, o formato dele é um formato dinâmico. Sim. O espaço em si é um formato diferente. Espaço. Você sobe, aí ele tem um mezanino, aí tem um corredor, aí lá atrás tem uma cozinha. Que aí o espaço que deu essa vontade de fazer. O próprio espaço, ele também se modelou ao fluxo do território, né? Acho que me chamou muita atenção você trazendo... O momento em que você para ter essa percepção, você está lá na Praia do Canto, né? E a Praia do Canto tem as lojas, as marcas estão lá, mas basta pensar em marca para pensar criatividade? Basta pensar em incidência de lojas para pensar em mercado criativo, né? Uma cidade criativa, um território criativo? E aí, parece que até no seu processo, assim, não basta, né? Você chega num território, e é interessante também pensar nisso, né? Se é um território que ele precisa acolher, abarcar outros tempos, outros espaços, outros movimentos, de alguma maneira, naturalmente, esse território vai exigir isso também, nessa flexibilidade de como os aparelhos criativos funcionam ali, né? E é uma economia que está em outra instância, né? Não está naquela economia voltada a empresas privadas, mas está no movimento da cidade. E eu achei interessante isso, né? Porque eu já fui à Casa Flor, eu acho que me marcou muito ter ido numa exposição que foi de QR Code, assim, né? Que várias coisas podiam ser vistas no digital, assim. Então, fizeram... Tinham muitas obras de arte, assim, que você colocava o QR Code e aí fazia sobreposição. Aí eu lembro que eu fiquei, nossa, gente, que doideira. Aí eu conheci o espaço, fui lá em cima, parecia também tinha uma espécie de ateliê, assim. Eu acho que você foi no lançamento do meu projeto, do meu livro, O Poema das Cores. O Poema das Flores? Das Cores. Das Cores. Ah, verdade, foi mesmo, nesse? Foi. Esse trabalho é meu. Pô, babado. Muito bom. Muito bom, muito doido mesmo, assim. Eu conheci. Mas, de fato, né, você saiu da moda e expandiu, assim. São outras linguagens, né? Eu queria saber o que você pensa sobre isso, professor. Se, de fato, é esperado que os territórios criativos incidam sobre o modo como essas coisas vão operar também. É interessante, por exemplo, que a gente falava um pouco sobre os modos de compreender criatividade, né? E aí, a gente pode
tem modos que pensam a criatividade muito por etapas, né? Processual, que a gente acaba chamando. Você faz uma primeira etapa, depois faz a segunda. E o próprio relato, né, no nosso diálogo aqui, mostra que a criatividade, muitas vezes, ela é muito dinâmica, né? Então, fazer essa leitura da criatividade para a cidade é você perceber que tem modos diferentes de viver essa criatividade na cidade. E a gente traz assim, falando assim, como que os criativos acabam fazendo essa incidência e modificando também a ocupação da cidade. Por exemplo, nesse nosso próprio diálogo, a gente falou do centro, como que a mudança de perspectiva para o centro está diferente. Antes você olhava para o centro como teve um tempo de abandono. Em que sentido? Eu me afasto do centro para buscar outros locais, outros territórios, outras economias, mas ao mesmo tempo você pode ter um outro olhar, que é esse olhar de oportunidade para o centro, e você meio que acabou trazendo essa reflexão de falar, a ocupação é diferente. Eu tenho pequenas lojas com custo mais alto, mas quando eu olho para o centro eu tenho oportunidade, né, de maiores espaços com outras lógicas. E como que hoje, se a gente olhar para o centro de Vitória, ele se posiciona como esse território criativo, né? Ele tem várias culturas que estão convivendo ali, coabitando aquele espaço de modo diferente. É a cultura da arte, é a cultura das conexões criativas ali. Você tem outros circuitos que ocupam aquela cidade. Então, hoje, nós não podemos afirmar e falar assim, o centro está morrendo. Não, ele está num processo de repensar a sua existência e a sua ocupação. E você tem várias ocupações diferentes no centro. E quando a gente olha para um território, eu acho que essa sensibilidade na leitura, de perceber o que você tem várias ocupações, várias leituras, vários modos de pensar a cidade, e essa cidade criativa é uma que ousa criar outros modelos também de economia. Então, quando a gente traz essa discussão também de mobilidade e de criatividade, é porque a gente pensa assim, a cidade é feita para quem, né? Então, ousar pensar uma cidade criativa é que você dá espaço para que os próprios coletivos, os próximos espaços culturais tenham essa possibilidade de pensar um modo diferente da cidade. Né? Falar assim, ok, eu quero uma cidade para poucas pessoas ou eu quero uma cidade para outros modos de ocupação. E é importante pautar isso também, né? Quando a gente fala da questão socioambiental, você vê como que as coisas estão conectadas. Você não separa a questão ambiental e a questão social nesse debate. Né? Você tem que pensar uma cidade que acolha pessoas diferentes, que ela tenha a capacidade também de acolher, né, animais, acolher a fauna, acolher a questão das florestas, e como que isso é difícil, muitas vezes, né? Mas nós estamos numa cidade, né, que tem essa característica e pode ser potencializada à medida que você pensar essa ideia da coabitação. Né? Um desenvolvimento que olha para o futuro, mas que também acolhe diferentes perspectivas. Eu acho que o exemplo que foi pautado aqui é fundamental, essa ideia, eu tenho que reconhecer o território, perceber o que ele tem de característica para propor um modelo diferente de trabalho. Né? E essa experiência, para mim, é fundamental, que ela mostra, só no diálogo aqui, né, pelo menos 3 modos diferentes de ocupação. Uma experiência de Minas Gerais, né, que é um modo diferente de ocupar. Uma experiência aqui na cidade, né, aqui em Vitória, mas que também você tem várias cidades dentro de Vitória, né? Foram 2 territórios Dois completamente territórios diferentes. com leituras diferentes, ocupações diferentes, e como que isso é importante. E teve também Trancoso, perdão. E teve mais um espaço que é outra leitura, né? Então, olha só como cada território tem uma leitura de economia criativa diferente, que precisa ser pautada para pensar uma cidade criativa, né? E até mesmo você falasse antes, você tem aquele empresário, a gente pode chamar que ele tem uma leitura de trocas monetárias, mas quando você tem uma outra área de atuação, além da leitura de trocas monetárias, é perceber o quê? O território também tem trocas simbólicas. Se você não faz essa leitura, você acaba querendo impor um modelo e não tendo resposta do território. Então, ter o cuidado de entender que território é esse que eu vou estar desenvolvendo o meu trabalho, né? E falando assim, mesmo por mais, né, que os coletivos vêm ocupando o centro de Vitória, mas o centro, ele carrega essa história. O centro é um dos únicos bairros da cidade que tem teatros públicos, que tem galerias públicas, que tem espaços, assim, né, de arte públicos. Você não tem isso em Jardim da Penha, você não tem isso em Jardim Camburi, você não tem isso na Praia do Canto. A gente tem o Teatro Carlos Gomes, que ainda bem voltou. A gente tem o Sesc, que é público-privado, mas tá lá. A gente tem o Palácio Anchieta, que tem exposição, Homero Macena, mais. Então, assim,
é uma coisa que já existia, então fomenta mais. Não é uma coisa Sim. que a gente vai lá e realmente a gente pega uma enxada, cavuca, resiste, porque não é uma coisa do que o centro está morrendo, não, o centro está resistindo há muito Sim. tempo. É um projeto de resistência, porque é difícil, é bem difícil. E aí, mas você tem que levar em consideração o que o território já te traz, né? Foi o que você disse, porque é o único bairro de Vitória que existe espaços públicos. Não existe em outros lugares, infelizmente. E uma cidade, para ser criativa, ela precisa disso, desses espaços, desses... O que eu fiquei pensando, né? De fato, a gente ainda vive cidades, né? A gente herda cidades que elas foram ali pensadas em torno das indústrias, né? Uma cidade vai se desenvolver em torno de... Como o caso, por exemplo, do Espírito Santo, mas é um caso que se repete, né? No processo de urbanização, assim, do Brasil e tal. As indústrias se estabelecem, a cidade os bairros se desenvolvem em torno dela, e aí existem os bairros, os territórios onde essas pessoas que são donas desse lugar vão morar, que é bem distante das pessoas que vão trabalhar nesse lugar, e aí os territórios vão se desenvolvendo meio assim. Então não tem, de fato, um pensamento sobre qual território vai se desenvolver para a criatividade, qual território vai ser só dormitório ou qual o território que vai ser isso. Mas hoje a gente pode repensar esses movimentos e o centro de Vitória tem de fato... Mas não só o centro, quando você fala também a praça de Belo Horizonte, que eu imagino que também seja um centro histórico. Eu nunca fui, né? Tem um... Hã? Vá. Eu quero ir, cara. Eu quero muito ir. Eu tô querendo pegar esse trem aí e ir lá. Pega. Parar Uma assim, viagem maravilhosa. sem tantos planejamentos. Mas tem uma questão muito interessante, porque tem um autor, inclusive é Charles Landry, que ele fala justamente do caráter... de união entre o velho e o novo, que também as cidades criativas também têm, né? Não só da união, mas de estabelecer sempre essa relação entre o passado e o presente e futuro, né? Enfim, dei toda essa costura, porque eu queria puxar o gancho do que ele até trouxe, que você passou por 1, 2, 3, 4, pelo menos 4 territórios diferentes. Quais são as principais diferenças que você consegue perceber desses circuitos criativos que você passou? Olha, público, primeira diferença, assim, porque são pontos. Trancoso, por exemplo, o quadrado de Trancoso hoje virou, Tá. né? O que assim, super faturado. E aí são pessoas que, né, totalmente diferentes. De fora da realidade cotidiana ali, aqueles, sei lá, 5% da população, né? Que tá ali. Sim. E no centro, não. O centro é uma comunidade, né? Realmente é uma comunidade. A gente tá ali em volta do Moscoso, da Piedade, do Quadro. Tem ali o que fica ali atrás de mim. Esqueci agora. Então, assim... É uma comunidade onde todas as pessoas passam por ali. Não é fechado, assim, para um ciclo. Porque as pessoas, elas tendem muito a se fechar no ciclo delas. Elas não querem que né, ali as pessoas que estão à margem entrem. E aí vai indo, criando aquela bolha. E o centro, a gente foi se construindo, né? As pessoas que estão lá e que hoje querem mudar para o centro, elas querem participar disso. Elas querem ter essa diversidade, elas querem conhecer como é que aquelas pessoas que andam por ali, elas querem ver essas diferentes, essas diferenças e não esses padrões que tendem a se repetir e tal. Então, eu acho que é muito a diferença. É essa diferença, assim, de estar dentro de uma comunidade plural, né, diversificada na sua construção, e que as pessoas vão para lá para que continue assim e não para que, né, chame o... Como que chama mesmo quando você faz
Agora é a palavra do momento. São muitas. Ai, Faz gente. o quê? Ai, esqueci agora, desculpa. Pois eu lembro. E aí, é isso, assim, eu acho que a diferença desse território criativo, do centro, é essa diversidade. É estar junto com as comunidades ali e abraçar essa Tá dentro de um diferença. contexto de continuidade também, né? Fato. Eu queria até colocar um detalhe a partir dessa reflexão, que, por exemplo, né, a gente precisa reconhecer, então, que há um conflito em modelos de desenvolvimento. Eu acho que é legal para a gente refletir um pouquinho, né? Muitas vezes, trazendo também outra reflexão com relação à memória e resistência, né? Cada território tem a sua história, a sua memória, né? E muitas vezes, quando a gente traz o conflito de pensar, né, o desenvolvimento da cidade, a gente traz algumas palavras, trazendo essa ideia de palavras de moda, né? Muitas vezes é pensar, ok, então temos que modernizar a cidade. E o que tá... a imagem que vem quando fala modernizar a cidade é você quase que encarecer e excluir pessoas da cidade. gentrificação, lembrei. Gentrificação aí, ó. Sim, é verdade. É a palavra do Tá momento, vendo? é verdade. Então você gera essa exclusão, né, que vem com a gentrificação. Você torna mais cara a ocupação da cidade, Sim. você pensa a cidade para poucos, né? E você muitas vezes não valoriza essa memória, essa história, e por isso que é necessário esse movimento de resistência para pautar outras questões para a cidade, né? Até que ponto você fala assim, não, a cidade, entre esse diálogo entre muitas vezes dicotômico entre o velho e o novo, né? A provocação seria entender o seguinte, eu tenho uma memória, eu tenho uma história nesse território, é necessário uma resistência para que essa verticalidade, essa imposição não venha e apague toda essa história, essa memória. E muitas vezes o que a gente reconhece é que há um movimento, e aí falando do caso específico do centro, que eu acho que está atravessando nosso diálogo, há um movimento de resistência ali que faz com que seja pautado um outro modelo de desenvolvimento. Isso não foi algo, né, natural, foi algo de mobilização mesmo, né, daqueles grupos, reconhecendo a diversidade, pensando o centro como comunidade. E aí a pauta, muitas vezes, desse outro circuito de economia criativa, né, diante dessa singularidade daquele espaço, é você pensar o desenvolvimento do Estado, que muitas vezes foi resultado desse processo, de você ter um planejamento de ocupação do território que você privilegia. Ok, então eu vou ocupar o território de um modo para que favoreça, importando um modelo de ocupação, acho que é legal a gente falar isso, né? E pautar, onde você fala, aqui eu tenho um espaço de dormitório, aqui eu tenho um espaço de ocupação de indústria, então, e aqui eu tenho um espaço de moradia, né? Com suas exclusões, né? Aqui eu tenho uma moradia qualificada, aqui tem uma moradia que vai ser ocupada de modo não previsto e não planejado. Então, até que ponto é legal reconhecer que há uma contraposição, um movimento de resistência pautando outros modelos de ocupar a cidade, né? Que vai contra, de certo modo, a esse movimento. E é interessante reconhecer, né? Até para pautar aqui também essa discussão, que hoje você tem um conflito. Hoje, trazendo a experiência do centro, você tem outros territórios que estão sofrendo isso, né? Eu acho que vale a pena citar a Ponta da Fruta, Sim. Barra da Jucu, onde você tem grandes empreendimentos, que são os grandes condomínios, né? E é como o Espírito Santo ele acaba sendo, entre aspas, penalizado pelo cenário, né? Outros estados estão vindo para cá, mas trazendo um modelo de ocupação Sim. de território e acabando ignorando essa experiências de resistência que você tem no território, né? Nossa, isso me fez pensar muitas coisas. Eu acho que são muitas conexões. Mas foi muito interessante você falar isso de importar outros modelos, porque, de fato, com essa emergência por exemplo, em editais, em fomentos culturais, por exemplo, não vou citar uma empresa de exemplo, mas um contexto que eu vejo muito, né? De, por exemplo, organizações da sociedade civis fazendo proposições culturais, sociais, quaisquer que sejam, né? Através de editais, licitações, né? Através do público. E são, geralmente, as empresas que mais conseguem, assim, esses maiores aportes são empresas de fora do estado. Então a gente tem
presenciar não só o aumento desses empreendimentos de moradia, né, que também é uma outra questão sobre a relação com o território, mas também dos modelos que se desenvolvem a criatividade, como ela vai ser mobilizada nos territórios de acordo com as ações que estiverem lá. Então, de fato, o Espírito Santo acaba continuando a ser esse território intermediário, né, dos mercados e tudo mais. E aí, o senhor falou sobre modelos diferentes de ocupar esse território e estabelecer essas relações de criatividade. E a gente está falando muito do Centro de Vitória, e é importante dizer também que o Centro de Vitória, a gente está trazendo aqui, mas ele acaba sendo um espelho para representar outras coisas também, né? Outros territórios, né? Porque as coisas podem se desenvolver no centro, os fomentos, as ações públicas, as políticas, elas vão se intensificando nesses locais, né? A gente tem visto, por exemplo, já falamos em outros podcasts, mas a exemplo, né, do Centro de Vitória, a gente tem visto realmente o movimento do Estado em fomentar aquele território como um território criativo. Então, OSCs vão para lá, ações vão para lá, e de fato a gente tem presenciado uma efervescência de proposição cultural no Centro de Vitória, da Cidade de Alta, do Parque Posto Couso, em toda a região. Mas você está num grupo de pesquisa e vocês também estudam a partir de Viana, né? Como é que o território se relaciona ali com a criatividade? Como é que ela se desenvolve ali, né? É interessante trazer que esse movimento que você traz como reflexão, dizer o seguinte: você tem modos diferentes de ocupação, né, do território em municípios aqui do estado, né? E olha só como que é interessante. Quando a gente potencializa Viana para o debate, Viana, apesar de estar na Grande Vitória, tem características muito diferentes, né? Apesar de estar tendo todo um movimento, uma mobilização para dizer, Viana, capital da logística do estado, 70% da cidade ela é rural, né? Então, esse é um fato. E se a gente pode destacar algo comum, é que você vê um movimento, né, de coletivos culturais que estão meio que criando uma rede de atuação a nível de estado, né? O que nós, falando em termos de grupo de pesquisa, o que a gente vem observando os coletivos, eles têm uma característica, e a gente pode falar assim, que são potencializadores, né, do território, mas eles têm uma capacidade de adaptar a singularidade do território. Acho que esse é um ponto. Então, por exemplo, você vai ver um coletivo em Viana, é diferente do modo de agir no coletivo aqui no centro. Todavia, você vai perceber casas culturais, né? O exemplo é a Casa Raiz, que tem em Maciço de Noronha. Então, você tem coletivos que vão pautar a questão socioambiental, como o coletivo Conscientiza Piapitangui, em Viana também, né? Que é ali na região. Você vai ter o coletivo já que atua mais em Nova Betânia, que trabalha mais questões sociais e ambientais. Então, trazendo dados de pesquisa, né, para a nossa reflexão, qual que é o papel desses coletivos? Eles são dinâmicos, eu acho que foi um debate que a gente fez aqui, né? Uhum. E eles se adaptam ao território e, ao mesmo tempo, eles pautam políticas públicas, porque esses coletivos precisam, né, falando especificamente de Viana, se adaptar aos editais, que são fomentos. Então, eles percebem que você pode gerar renda, né, própria, então você trabalha tanto com a gastronomia, com a arte, com a mobilização no território, com moda, com cultura, com evento, que é uma estratégia também, mas os editais de fomento, eles também se apresentam como um modelo que acaba sendo padronizado a nível de estado, mas também ele tem a sua importância, tem que ser destacado, né? Tanto os editais a nível de estado, editais federais, mas, né, que vem por meio da lei da Aldir Blanc e outras experiências, elas meio que transformaram esse acesso desses coletivos. Porque, apesar da linguagem, é legal falar da linguagem desses editais, está sendo vencido, mas serem excludentes muitas vezes, porque são outras linguagens, você acaba tendo dificuldade de trazer outros coletivos, né, os coletivos de quilombolas, coletivos indígenas, você tem alguns desafios nesse processo, mas ele também começou a fazer o quê? À medida que ele não barra apenas os editais com coletivos que têm um CNPJ e você abre para coletivos de pessoa física representado, você acabou abrindo um mundo, né? E hoje é interessante destacar, as prefeituras elas estão com uma dificuldade, mas isso é uma oportunidade também. Muitas vezes você tem o recurso e você tem que pensar na linguagem para alcançar os beneficiários. Isso está sendo um desafio para justamente não cair
no que você frisou muito bem, na reprodução de um modelo que você cria o financiamento, o fomento, mas as mesmas empresas, os mesmos grupos acabam acessando. E aí entra um outro fator da interiorização. Por isso que eu destaco Viana em que sentido? É da Grande Vitória, mas tem características singulares que facilitam, enquanto grupo de pesquisa, você pensar também a característica do interior, que é diferente. São linguagens diferentes, são ocupações de territórios diferentes. E aí, se fosse falar assim, dentro da nossa pesquisa, qual que seria uma estratégia para você aproximar do território? Valorizar essa diversidade, que foi pautada aqui também, desses coletivos. Você vai ter coletivos que têm CNPJ, vão ter casas culturais, e você vai ter coletivos que têm uma base de atuação que é o território e que tem uma ação singular ali, que é, voltando ao início do nosso diálogo, né? É uma ação singular pequena, mas que gera um impacto no território, que transforma o modo de pensar aquele detalhe. Ele está ali presente, ele faz ações pequenas, mas que se conectam muitas vezes por meio de duas estratégias. A questão do edital de fomento, mas também a questão da extensão que a gente falou no início. A experiência que a gente tem lá é falar o seguinte: à medida que você abre os espaços públicos, sejam eles educativos, ou também espaços de instituições federais, como o nosso caso, né, outras instituições, para essa característica singular dos coletivos, a extensão ela faz diferença na comunidade. Porque não é uma proposta, modelo fechado que você leva para o território. E aí está o desafio. Você adapta essa proposta à questão do coletivo que já tem projeto ali. Valorizar o que já está sendo feito nos territórios, acho que é um caminho para a gente pensar esse futuro das cidades criativas. De fato, quando a gente pensa nessas políticas públicas, né, que se convertem em editais e esses modelos de fomento, são modelos que pedem sempre um intermediário, assim, né, para essas populações. E eu quero aprofundar nisso, mas eu fiquei pensando muito no contexto da Casa Flor. Vocês também como é que acontece... Como é que é o sistema produtivo ali de vocês e como é que acontece essa rede de fomento? Vocês também utilizam políticas editais, recorrem às políticas públicas? Como é que isso se estabelece, inclusive, como oportunidade de desafio para outros projetos que vocês recebem lá, né? Olha, sendo bem sincera, manter um espaço cultural sem edital é muito difícil. Nesses últimos anos, eu consegui, né, Lei Aldir Blanc, Cultura, Paulo Gustavo, todas essas leis eu consegui viabilizar algum projeto. Inclusive, estou finalizando agora os espaços culturais, né, que eu peguei do ano passado. Consegui realizar 7 exposições no período de 1 ano. E 7 exposições, eu imagino que dentro daquele, assim... fazer um milagre, um dinheiro para uma exposição. É correria. É muita correria. Que, né, a gente, tipo assim, vai realizando e vai, tipo, criando oportunidades para os artistas. E é tão legal. Esses dias eu tava lá na Rua 7, eu encontrei o Rick Rodrigues. E aí ele falou assim, não, aquele é o Ricardo Domingos, que eu adoro. O Rick é do bordado. Sim, Rick Rodrigues, sim, maravilhoso. E aí ele foi tão sincero comigo, ele falou assim: Naná, sou tão grato por ter feito aquela exposição lá no Estúdio Etá 10 anos atrás. Eu acho que aquilo... E ele foi muito, sabe, ele me abraçou e eu falei assim, caramba... Tá vendo? Um negócio 10 anos atrás, a pessoa vai lá e te agradece e fala assim, nossa, foi uma porta que se abriu para mim, porque é difícil, né? Você vai indo, assim, sabe? Você tem um espaço que você consegue fazer uma exposição, mesmo que pequena, e aí aquela exposição abre oportunidade para várias coisas. É muito legal. E, assim, tem sido muito bom. Sem edital... É muito difícil, que eu falo que a gente vem de um governo que as pessoas estavam comprando osso. Quem é que vai consumir arte, né? Sim. Então, você comprar arte, viver de arte, é muito difícil. É muito difícil você entrar no mercado da arte. Então, se não tiver política de incentivo, é degladiante, praticamente. Tem que ter, porque... Não é só porque não existe comércio para todos que não deve existir, né?
o mercado de arte e de cultura, que é essencial para a vida. Então, é impossível mesmo. Como espaço cultural e produtora, dentro do território ali, porque as pessoas compram arte, mas uma vezinha aqui, outra vezinha ali, né? Não é uma coisa, não é arroz com feijão, como, né? Gilberto Gil fala naquela frase clássica dele. Né? Cultura tinha que ser arroz com feijão, tinha que estar no prato do povo. Tem que estar, né? Sim. Mas não é realidade, né? Para todo mundo. Então, sem incentivo, é muito difícil, praticamente impossível. Sim, os editais eles acabam ficando como uma alternativa para manter a sustentabilidade dos espaços, né? E esses espaços vão direcionando esse fomento que acaba retornando às pessoas que seriam beneficiárias. Eu acho que tem muitos desses projetos assim, né, que é ótimo, né, que as pessoas elas possam ser contempladas, mas como existe uma questão aí, né, de você tá direcionando um fomento, pessoas propõem coisas e no meio disso tem que lidar com um pouco para poder manter o espaço e a proposição, e ainda assim esse pouco precisa se dividir para que outras pessoas também possam estar dentro, assim. Então, o dinheiro, ele sempre... Não só dinheiro, mas os recursos, né? Os recursos, eles sempre vão... Me sinto assim, uma passagem. Ele circula. Ele circula. Não, e é interessante, por exemplo, na pesquisa que a gente fez com os coletivos, apareceu um detalhe, muitas vezes os editais, e por isso que eles vão... Tá tendo um aprimoramento na questão dos editais, né? Mas é perceber a complexidade de realizar uma ação. Então, por exemplo, não é ação isolada, né? Você tem a pré-produção, você tem a pós-produção... E até que ponto também você valorizar assim, ok, o que eu posso pensar de política, né, política pública, para além dos editais, onde você valoriza esse trabalho das pessoas que estão, por isso que a questão dessa temporalidade, as pessoas estão parando para pensar a arte, para pensar a cidade, para pensar a criatividade. E esse processo não é apenas a ação isolada, ele tem todo um processo de você reservar espaço para a pessoa pensar, né, para a pessoa poder fruir esse pensamento e ousar outros modelos. Porque se você não cria esse tempo, e aí a gente está falando mesmo tanto das trocas simbólicas, mas também das trocas monetárias, se você não cria esse tempo para o pensar, você vai ter a reprodução de modelos. Eu acho que é o debate que a gente está fazendo aqui, né? Se você não dá tempo para essa criação, você reproduz modelos de desenvolvimento econômico e esses modelos geralmente vêm dentro de um pacote que gera exclusão, né? Então esse cuidado é fundamental, né, reconhecer essa atuação, né, desses criadores, né, para além do evento, para além da ação isolada. Tem todo um processo complexo que tem que ser acolhido, né? Você saberia dizer quais são os modelos possíveis ou que têm chamado a atenção dentro do contexto de estudos ou de análise que vocês têm visto, né? Quais são os modelos de desenvolvimento sustentável que vocês já conseguem ver ou quais podem se desenvolver a partir do que tem acontecido no contexto do Espírito Santo, né? A gente está falando aqui, mas que também se reflete em contextos nacionais. Sim, a gente pode conversar um pouquinho sobre a ideia falando de modelos, né? A gente acostumou, acho que a gente viveu uma questão bem recente, que é a questão da COP30, né? E ela meio que pautou a discussão. Então, por exemplo, ninguém vai questionar aqui que o evento ele é importante, ele é uma experiência. Só que ele não pode ser um modelo. Você falar assim, não reconhecer que tem lacunas naquele modelo, você teve dificuldade de mobilização, teve interesses políticos também de apagar o evento. A gente tem que colocar aqui, né, todo esse movimento de apagamento, de questão eleitoral que está colocada. Todavia, quando a gente pensa de modelos, é você reconhecer que já existem experimentações, né, de outros povos que têm que ser acolhidos na discussão. E aí é importante trazer a questão dos quilombolas, a questão dos indígenas, né, que apresentam modelo de desenvolvimento, né? E se a gente problematiza o conceito de desenvolvimento sustentável, é a gente reconhecer que é um conceito, né, polêmico, complexo, com lacunas, mas necessário para pensar a política pública. Então, sempre esse cuidado é fundamental. Quando a gente fala de modelo, é o seguinte, ok, existem outros modelos? Existem. O problema é, hoje você tem um conflito e que em torno da discussão de apropriação econômica. Né? Então, tem que ser dito isso. E aí você pega experimentações e fala assim, aqui no Brasil você já tem experimentações.
pequenos ou maiores, e aí eu vou voltar para casa lá de Viana, né? Em Viana você tem o quê? Né? Você tem uma região que é indígena, você tem uma região ali em Araçatiba que já foi fruto de várias pesquisas, e aí você tem que meio que pensar o seguinte: memória, resistência e modelos. Hoje há modelos, né, desses povos ancestrais que estão presentes, e a gente, vamos colocar assim, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Em que perspectiva? A gente vai ter um evento que vai acontecer em março, né? Tá marcado para março, mas pode ter imprevistos, em Aracruz, que é a Teia, né? É o evento Teia. E ele eu acho que tem ele tem uma vantagem em termos de construção, ao contrário da COP, que vai ser uma oportunidade que nasceu de uma política pública, que são a discussão em torno dos pontos de cultura, e eu acho que é uma experiência concreta que merece ser destacada nesse momento de discussão. Porque ele nasce, isso é até um caso mundial, vamos dizer assim, essa experiência de política pública em torno dos pontos de cultura, que ele tem, naturalmente tem lacuna, mas ele tem uma questão que merece ser destacada. Ele valoriza os pontos de cultura como pontos de resistência que podem ser financiados diretamente pela política pública, independente de editais. Eu acho que essa é uma grande ponto positivo, é você falar o seguinte: tá vendo aquele ponto de cultura ali? Tem todo um processo de certificação, é um modelo que merece estudo e pesquisa e ser valorizado. Você pensa, ele tem ações, ele causa impacto no território, ele pensa em desenvolvimento, então você pode o quê? Tem toda uma política em torno disso, financiar a continuidade desse projeto, de modo contínuo. E aí você faz o quê? Um ponto de resistência que sobrevivia pequenos editais, você valoriza, tem aportes, e a gente tem que destacar isso. Nesse momento, a discussão está em torno do quê? De você valorizar esses pontos de cultura como pontos de resistência, mas que são espaços econômicos de pensar um outro modelo de cidade. E aí você começa a pensar o quê? Eu tenho Aracruz, ali um ponto de cultura, ele tem outra característica, né? Então ele gera desenvolvimento, por quê? Ele tem memória, ele tem história, tem resistência e tem modelo de desenvolvimento. Isso contrapõe, é uma política pública que está colocada, tem casos e casos a nível de Brasil, e isso contrapõe toda uma lógica de modelo, de padrão de desenvolvimento. Então esse é um caso concreto que a gente pode potencializar como? Trabalhando com qual perspectiva? Mais recursos, e é um debate. A gente sabe que hoje a gente está discutindo muito esse sequestro do orçamento, né? Então, se a gente tem que pautar isso. Para o modelo, esse outro modelo de sociedade com desenvolvimento sustentável, ele só vem a tornar concreto com financiamento público, pensando no orçamento e a exaltação de modelos que já funcionam. Aí eu posso destacar nessa nossa discussão que o ponto de cultura, ele é um modelo de política pública que impacta para pensar uma cidade criativa, que ele é atravessado por cultura, por arte, por moda, por território e por economia criativa. Legal. Você consegue pensar o Casa Flor como um ponto de cultura? Consigo pensar, sim, com certeza. Porque, assim, o mais difícil de manter o ponto de cultura no centro e hoje em dia é o que eu sempre bato na tecla, assim, porque tudo pode virar bar. A cultura do álcool, ela é... Impressionante, verdade. Sério, ela é uma coisa, assim, imposta à sociedade. A cultura do álcool é muito forte. Então, assim, eu luto muito pra não virar bar, pra não virar uma casa de show. Simplesmente, não que casa de show não seja um ponto cultural, é sim, tá, gente? É só que não faz parte do que eu penso, do que eu quero trabalhar, entende? Sim. Então, assim, você não abrir um bar, você não vender cerveja, não vender álcool, não tá, né? Não que eu não venda, até vendo, mas não é o que eu quero ir. Nunca quis ir pra isso. Mas você tem que colocar drink, você tem que fazer isso, você vai ver, vai dar dinheiro. Falei, gente, eu não quero ser bar. Eu não vou ser bar. Então, isso é uma coisa que por isso que eu falei que por isso que é importante o financiamento, porque se eu não virar bar, eu não quero virar bar. Então, eu vejo como um espaço cultural, porque eu abri as portas para muitos artistas. Muitos artistas começaram lá, se identificam com o espaço, foram para outros lugares. Muitas pessoas vão para lá e querem ficar lá conversando, lendo um livro, conversando sobre outras coisas, se sentem acolhidas
Por mais que eu não, mas eu me sinto acolhido aqui. Eu falei, gente, que bom. Que coisa boa. Mas eu acho que o principal ponto é esse, de abrir espaço para as artistas e para a produção. Eu acho que é por isso que eu consigo enxergar como um espaço cultural, assim. Nossa, mas eu adorei essa provocação que você trouxe para não virar bar. Porque a gente está num lado falando de como a gente pode pensar outras formas de desenvolvimento, como a gente pode pensar outras formas de fomento, como a gente pode pensar outras formas de estabelecer a inscrição no território e tudo mais, pensar criatividade. E, de fato, a gente vive uma... É interessante fazer esse ponto, porque em uma outra conversa eu também citei esse autor que é Xavier Griff Xavier. Ele é um autor que fala justamente sobre cidades criativas, sobre economia criativa, indústria criativa. E teve uma coisa, foi uma só passagem que ele falou do que caracterizaria também territórios criativos. E aí fizeram um estudo, eu já não lembro se era no Canadá, Chicago, de que os territórios criativos, pelo menos lá nesse contexto, eles tinham maior incidência de populações homoafetivas e também eram locais de muita valorização da boemia. Eram territórios boêmios, assim, né? E a gente percebe, de fato, que as cidades, pelo menos no centro de Vitória, eu acredito que em Viana estabelece uma outra relação, né? Mas, de fato, as cidades criativas estão sendo, pelo menos como tem sido pensado aqui, elas estão sendo atravessadas por essa relação com o álcool. E não só as cidades criativas, mas também as produções criativas, né? Os eventos, assim. Eu já trabalhei em lugares, eu já ouvi pessoas proponentes falando: eu não quero mais ficar tendo que fazer patrocínio com empresa de cerveja, assim, para... Principalmente quando são projetos assim, pensados para populações socialmente marginalizadas e tudo mais. Você fica pensando, existem populações que estão mais vulneráveis a determinados atravessamentos, e aí a gente está realizando ações e eventos que são atravessados por essas coisas que intensificam essas vulnerabilizações. Mas atravessa isso, né? Pô, mas o espaço precisa de dinheiro, precisa realizar... de fato, são muitos atravessamentos possíveis. Opa! Aí a gente... mas, infelizmente, a gente já está chegando no final. Eu gostaria mesmo de continuar isso, porque eu acho que o professor trouxe muitas coisas, daria para fazer muitas conexões com a Casa Flor. Mas eu acho que para a gente endereçar assim, para o final, eu queria entender, eu queria ouvir de você... Como é que tem sido gerenciar o Espaço Casa Flor agora numa efervescência, diferente de quando você chegou lá e estava meio inóspito ainda em 2015? E quais são as projeções que Casa Flor tem para ampliar o impacto? Para finalizar, foi ótimo. Também aí. E, Luciano, eu gostaria de saber... Quais são as projeções e tendências que você já consegue identificar agora? A gente falou aí de alguns modelos que estão vindo, alguns tensionamentos, mas quais são as outras coisas que se colocam assim de perspectiva para a gente conseguir chegar inclusive o propósito do podcast, né, discutir sobre cidades numa perspectiva de bem-estar, criatividade, mas dentro dos objetivos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Que tem uma série de diretrizes ali, né? Como é que quais são as prospecções que vocês têm a partir desse ano até 2030 ou a partir de 2030, assim, né? Não, é porque... Após 10 anos, né, de trabalhando com produção e estando ali naquele espaço, eu vou encerrar minhas atividades. Meu Deus. Tantão. Por isso que eu tô assim, porque foram muito tempo, né, de caminhada. Foi muito bom poder ter os recursos, mas é o que eu disse, assim, eu não quero virar bar. Eu sou artista também, né, trabalho com produção. E acabei virando somente gestora. Tem 2 anos que eu sou gestora.
só faço gestão, não lancei uma coleção. Trabalhei com arte, até participei de umas exposições, trabalhei no teatro, mas fazer a gestão do espaço em si, com os editais, com essa coisa falei, gente, tá sendo legal, mas, né, o povo não vai muito, sabe? Então o pessoal adora, nossa, eu amo a Casa Flor, mas não vai pouquíssimo, vai em abertura de exposição, aí vai uma pessoazinha ou outra, porque não tem a cultura do álcool. E aí eu vou mudar um ciclo um pouco. Depois de 10 anos dessa coisa, é o que eu falo, tudo que eu fiz vai continuar. Eu quero que a Casa Flor, tudo que o centro está, né, desenvolvendo, que venham outros produtores que façam a resistência. Mas agora eu vou trabalhar de outra forma. Eu vou trabalhar num ambiente fechado ali no centro mesmo, na Cidade Alta. Eu vou abrir um ateliê mais fechado, sem essa coisa da gestão e público aberto. Porque abrir e fechar comércio todo dia é luta pra caramba. Eu abro todos os dias lá. De terça a sábado, de 2 às 8. E nessa questão do público, de venda, eu nunca quis ser dona de cafeteria, dona de bar, porque eu sempre gosto de trabalhar com arte, com cultura, dentro dessa perspectiva, assim. Agora, ter o espaço que é aberto todos os dias e que as pessoas amam, mas não frequentam tanto assim. Não é palpável, que vive desse recurso do edital e tal. Eu falei, gente, mas eu vou ficar vivendo de recurso de edital até quando? Para que manter esse espaço aberto aqui. E eu trabalhando somente com gestão, né? Diminuindo ali meu lado mais artístico. Então, eu vou dar uma virada de chave agora, depois de bastante tempo. Mas eu vou continuar trabalhando com o que eu sempre acreditei. Só que dessa forma, sem abrir e fechar comércio todos os dias, pelo menos por enquanto. É triste eu vi isso, mas é um relato interessante também, né? Porque a gente falou de como editais podem ser propulsores assim, dessa continuidade, mas não basta isso. Existe, de fato, é interessante perceber que como os editais estão sendo pensados, eles estão recebendo essas necessidades múltiplas, né? No sentido de não basta só fazer um evento, não basta só criar uma loja, não basta só oferecer quadros, os artistas terem esses acessos. Existe uma cultura que precisa existir de consumo daquilo, né? Uhum. Não só puro e desenfreado consumo, mas de viver aquilo, né? Para além de estar lá porque vai ter música e cerveja. É isso. Um exemplo, né? Uhum. Mas... Então falando de futuro, né, a partir da nossa discussão, primeiro é agradecer, que eu acho que o debate foi bem interessante, né, em termos, ele abre possibilidade de pensar nessa problemática e colocar um detalhe importante, por exemplo, pensando em termos de grupos de pesquisa, eu acho que o nosso desafio é consolidar um observatório capixaba de economia criativa, né, esse diálogo começou, essas pesquisas com os coletivos, né, já geraram primeiros dados, né, a gente tem uma revista que o Mirante Criativo, a gente consolida essas informações, esse debate que a gente fez aqui. E o que muito aparece lá é essa dinâmica da discussão da criatividade. Em que perspectiva? Como eu falei no início, você tem modos de pensar a criatividade. Algo como etapas muito bem definidas ou algo muito mais dinâmico, que você pode mudar a rota, né, dentro de uma perspectiva de pensar futuro, de pensar projeto. Então, eu faço esse paralelo para pensar o seguinte, né, a partir da pergunta que você me fez. E o futuro dessa discussão de cidade criativa? Eu enxergo numa discussão de conflito, né? Em que leitura? Hoje você tem uma leitura de cidade, que é uma leitura onde você tem um modelo de padrão, onde você define, né, a partir de um número reduzido de pessoas, você define a ocupação da cidade e fala, é isso, né, vamos seguir esse padrão. E a gente já problematizou isso aqui a partir de verticalidades, né, de padrões de pensamento internacionais. E você tem um outro, por isso que é conflito, um outro movimento que a gente destaca como resistência, como memória, como histórica, onde você pauta um desenvolvimento que nasce do território. E a gente sabe, por isso, que a palavra conflito se apresenta aqui como um conflito de perspectivas para não legitimar e normalizar uma leitura de que pensar desenvolvimento, pensar modernidade é excluir outras tecnologias. Tecnologia não é algo
não é apenas inteligência artificial, né, que acabou outra palavra da moda, né, muitas vezes, né, a tecnologia e a inteligência artificial. Não, tecnologia é também a arte, é também a questão do artesanato, é também você pensar uma ocupação ancestral do território, e isso está em conflito, né, está aberto. É um porvir que precisa ser discutido. Perfeito. Então, de fato, assim, as cidades criativas, elas... Eu gostei muito da definição que o senhor trouxe, né? Elas precisam acolher e abarcar diferentes tempos e espaços. Isso tem efervescido em outros lugares. Você até citou sobre Belo Horizonte. Hoje, um lugar está super badalado. E eu acredito que também o ecossistema, né? Ele influencia para essa efervescência. Mas... cada vez mais, quanto mais se acolhe outros tempos, definitivamente o conflito se estabelece, né? Outros atravessamentos acontecem. É interessante que você esteja repensando em retomar a sua relação com a criatividade, né? Porque também tem esse peso, né? Sustentar e pensar ecossistemas de cidades criativas envolve, inclusive, estar na posição de não ser a pessoa que vai produzir a criatividade pura e simplesmente assim, né? Quando a gente pensa em criatividade como uma coisa que a gente pode desenvolver, criar alguma coisa ali de maneira sensível, mas também precisa gerir essa criatividade e a criatividade dos outros. Então, apesar de a gente ter falado de vários tensionamentos, eu acho que é dessa maneira como o debate está e ele vai continuar se desenvolvendo, né? Quais são os conflitos possíveis que vão vir e como a gente, mais do que evitá-los, né? Como a gente pode estabelecer conversas harmoniosas e equilibradas para que esses conflitos eles sejam não sobre um vencer o outro ou um se sobrepor ao outro, mas como todos eles podem sobreviver nesse ecossistema sustentável, né? Então, muito obrigada, gente, pelo papo, adorei a conversa, tudo, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês e pela história. Se vocês quiserem também falar sobre redes sociais para o público, porque o podcast ele vai para o YouTube, também vai para o Spotify, vai para uma série de lugares. A gente vai realizar uma conferência também. Então, se vocês quiserem compartilhar com o público aonde vocês vão continuar os trabalhos de vocês, o que vocês vão continuar fazendo, essa é a oportunidade. Falar sobre criatividade é muito, assim, inerente pra mim, porque desde muito pequeno todo mundo olha pra mim e fala: nossa, você é muito criativa. Eu, gente, que peso. Então, gostei. Eu até falei assim, gente, eu vou lá ser um objeto de estudo. Ótimo. E aí, agradeço também. Falei aqui em primeira mão. Falei em lugar nenhum ainda que eu vou fechar a Casa Flor. Gente, babado. E aí... Mas, como eu falei, eu vou continuar trabalhando com produção, com arte, mas não com esse espaço aberto. A minha produção, como produção cultural, eu vou continuar pelo Instagram da Casa Flor, que é a Casa Flor _. Você encontra lá no Instagram. E quem sabe, né, retomar minha marca de moda, Flor de Maria. Sou Flor de Maria, no Instagram também. Eu acho que é a rede social que eu tenho usado, assim, para me comunicar por enquanto. E lá você vai conseguir encontrar. Perfeito. Tá joia, né? Vamos agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que espaço como esse a gente consegue debater, pensar o futuro junto, ver as dificuldades, né? Pensar os conflitos em termos de perspectivas. E a gente está com a iniciativa do Observatório Capixaba de Economia Criativa e tem 2 espaços, né, que a gente pode colocar como acessar. Um é do grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa POIEM, né? Então tem lá no Instagram que pode ser acompanhado. E o outro, né, a gente está no desafio que começou, já falando de novidade, né? Por exemplo, a gente começou um desafio há 2 semanas, que é a diretoria geral do Campus Viana, do Instituto Federal. Então a gente está como diretor-geral do campus, foi eleito recente. Então lá no site do Campus Viana, Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, a gente está disponível para dialogar e pensar projetos, pesquisa, ensino e extensão. Perfeito, gente. Muito obrigada, viu?